3, 2, 1. Estamos aqui no Vivendo a Educação Física Podcast. Eu sou o professor Tiago Medeiros. E eu sou o professor Éricles Vieira e hoje nós estamos de volta com nossos podcasts. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito conhecido, mas nem sempre a gente sabe muito bem o que que é. Hoje nós vamos falar sobre o que, professor Tiago? Hoje são as famosas soft skills. Conta para nós aqui, professor Éricles. Você é um sujeito que tem soft skills? Olha, é, como eu acredito que todo mundo tenha sido introduzido nas soft skills, eu até um tempo atrás não sabia muito bem o que que era essa tal de soft skills, pensava que era só a habilidade de falar bem com as pessoas, né? Então, eu sei que soft skills é importante para se dar bem no campo de trabalho e as pessoas que se comunicam bem são reconhecidas por terem boas soft skills. Mas aí, lendo um pouco mais a fundo e até lendo sobre, para a gente fazer hoje esse episódio aqui, eu acabei vendo que o soft skills está muito além do que ser somente saber se comunicar com as pessoas. Apesar de também ter isso, né? Então, pensando nisso, eu não me considero uma pessoa com um bom nível de soft skills, mas a partir de, não vou dizer de hoje, né? Mas a partir de um tempo atrás, eu venho tentando desenvolver essas habilidades que são ditas como soft skills. O interessante de a gente falar sobre soft skills, eu quero acreditar que a maioria das pessoas que vai ouvir o podcast, que vai assistir, em algum momento da vida, principalmente se você está no ambiente acadêmico ou empresarial, ouviu falar esse termo, né? As pessoas falam bastante, a gente vê postagens sobre isso, mas realmente parece que fica algo limitado, ou assim, ou eu tenho ou eu não tenho, como se eu não pudesse desenvolver, né? Então, se a gente for traduzir realmente ali ao pé da letra, né, soft skills, né, de habilidades suaves, habilidades leves, pelo próprio conceito de habilidade, que a gente estuda bastante na educação física, toda habilidade ela pode ser desenvolvida, né? Lógico que a gente entende que algumas pessoas, devido a alguns fatores, vão desenvolver ou vão ter com mais potencial determinadas habilidades, mas, de novo, todos nós possuímos e podemos desenvolver, seja a soft skill que for. Né? A gente vai falar sobre algumas aqui, até citar algumas referências sobre isso, mas é importante destacar. Fica aqui no podcast, escuta o que a gente tem para falar sobre soft skills. Talvez você já note que você tem algumas delas já bem desenvolvidas, tá? Mas ficar com isso na cabeça, que são habilidades para a vida, são habilidades que eu posso desenvolver. Eu quero lançar a braba, a primeira pergunta, já que a gente vai falar sobre soft skills. Professor Éricles, o que são, então, as famigeradas soft skills? Então, excelente pergunta, né? Eh, Para a gente falar de soft skills, a gente não pode deixar de falar das também famosas hard skills, né? Então, as hard Perfeito. skills são aquelas habilidades que a gente precisa para desenvolver alguma determinada tarefa. Então, por que que elas são muito valorizadas no campo de trabalho, pelos profissionais, mas não tanto pelos donos de empresa, pelo RH, pelo os outros âmbitos da empresa? Porque elas sozinhas, elas não trazem um bom resultado. E a gente cresce desde lá da escola, de forma direta, aprendendo a desenvolver somente as hard skills. E as soft skills, elas acabam sendo desenvolvidas de maneira indireta, digamos assim. Então, a gente acaba Sim. desenvolvendo muitas hard skills, que é aquele cara que é muito bom em resolver problemas, ele é muito bom em resolver problema que eu digo, resolver problemas matemáticos, ele é muito bom em escrever, ele é muito bom em tirar boa nota na prova, ele é bom naquelas habilidades que a gente vê na escola, no nosso colega e fala: "Putz, esse cara, ele é muito bom". Porém, muitas vezes essas pessoas faltam a tal das soft skills, que é o Sim. quê? A soft skill é justamente a habilidade que eu preciso desenvolver, que está muito relacionado no campo das relações interpessoais, né. Então, a maioria dos Perfeito. textos que a gente vai ler vai estar dizendo que, soft skills são habilidades que a gente desenvolve de forma interpessoal, sendo comunicação, capacidade de resolver problemas, pens digamos, uma capacidade cognitiva de pensar positivo, uma capacidade Uhum. de saber conversar com as outras pessoas.
Porém, essas habilidades elas não são somente interpessoais, elas partem também de origem, digamos assim, de ser habilidades também de forma pessoal, porque primeiro eu preciso desenvolver Uhum, coisas que são internas minhas para depois conseguir desenvolver essa habilidade de forma interpessoal. Ou seja, tem habilidades que eu preciso desenvolver somente em mim, então, digamos, uhum. habilidades lógicas, né, de pensamento positivo, de inteligência emocional, que se fala bastante e Sim, sim. foi um termo, né, que foi um pouco, digamos, Banalizado até. banalizado, que dentro do campo dos business lá sempre tem essa questão, né, Sim, você tem que ter inteligência emocional para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir fazer as coisas. E até citando essa parte dos business, é de lá também que vem muito essa questão de trazer essa importância da hard e soft skills, né. Mas claro. do básico, assim, digamos, a soft skill tem essa característica de ser desenvolvida do âmbito pessoal para que eu desenvolva a capacidade de me relacionar de forma interpessoal, né. Então são todas aquelas habilidades Legal. que eu, digamos, eu preciso ter para, desenvolver melhor o meu trabalho, Sim, mas ela não está relacionada com uma habilidade técnica específica para resolver determinada tarefa, mas ela vai me ajudar, digamos, os estudos, né, que a gente acabou lendo, falam que de 75 a 80% ela é a razão de importância entre hard e soft skills, sendo a soft skills, né, a pessoa que tem, digamos, um maior percentual de soft skills, ela se dá melhor do que a pessoa que tem um alto percentual de hard skills, digamos assim. de hard skills. Entendi, professor. Então, assim, a gente consegue entender as soft skills colocando como se fosse um oposto, então, das hard skills, né? As hard skills caracterizadas com essa capacidade técnica, né? Então, o famoso apertar o parafuso, mas daí as soft skills é entender do que esse meu cliente precisa até que eu chegue na hora de apertar o parafuso, né? Então, fazendo uma brincadeira assim, né? Uhum. Logicamente, no contexto da educação física, seja ela no campo do bacharel, seja qual for, ou na própria licenciatura, na licenciatura ainda mais, nós trabalhamos com pessoas, né? Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente desenvolver qualquer coisa no sentido de conseguir com que a pessoa faça alguma coisa na educação física é a gente sabendo se relacionar com a pessoa, com o ser humano que está ali, né? Seja de modo técnico, quando necessário, mas principalmente com as questões mais leves, né? Com as questões mais de comunicação pessoal, né? De, como você mesmo falou, o próprio pensamento positivo, uma habilidade social, por assim dizer, também, né? A gente vai citar ali 10 habilidades de soft skills importantes, mas dentro do contexto da educação física, a gente nunca pode esquecer que o nosso elemento principal no trabalho são as pessoas, né? Então, as soft skills acabam se encaixando bem dentro do nosso contexto de área profissional. Uhum. É legal entender ali dentro da educação física, porque, nós somos profissionais como profissionais de educação física, nós somos profissionais da saúde, nós somos profissionais do desempenho, nós somos profissionais das relações. Então, para Sim. cada um desses âmbitos, e muitas vezes esses âmbitos estão interrelacionados, a gente vai precisar Uhum. dessas habilidades para lidar com o nosso cliente, para lidar conosco mesmo. Então, se eu tenho um Sim. problema, digamos que eu seja um treinador, e eu tenho um problema que é muito especializado, eu preciso, ter habilidades para lidar com aquele problema e saber qual o melhor caminho para resolver aquele problema, Uhum. ou então saber pedir ajuda para lidar com aquele problema. Claro, sim. Então, todas essas questões, elas vão estar relacionadas muito mais para a habilidade de soft, porque eu posso ter uma hard skill para resolver aquele problema, eu posso ser muito especializado, eu posso ter 10 cursos de treinamento, eu posso já entender Uhum. daquele problema, porém, se eu não Sim, souber como usar esse conhecimento, ou seja, transformar esse conhecimento em uma habilidade mesmo e transpor isso para o meu perfeito. aluno, cliente, meu atleta, eu não vou conseguir resolver esse problema, apesar de Sim. eu ser altamente especializado. Qualificado naquilo ali. É verdade, né? E principalmente no contexto da educação física, que nós temos na raiz da nossa formação essa questão da habilidade técnica, no sentido de performance física, né? Então a gente sempre gostou muito do número ali, né? Na hora do. Vamos pegar um exemplo, no salto em distância, né? Quem está na graduação ainda, ou quem já passou pela graduação, lembra que disciplina que tinha teste físico, ou disciplinas de esportes,
o desempenho ele aflora dentro do pessoal dessa área, né? Um quer ser melhor que o outro, e quer ter a maior distância e maior salto e assim por diante. E isso, quando a gente transfere para o contexto técnico, a gente acaba refletindo, né? Refletindo no sentido de reflexo mesmo, né? Não de pensamento, mas que o melhor sujeito é aquele que tem habilidade técnica melhor, né? Mas aí quando a gente vai para uma realidade, sei lá, vai atender um cliente, né, do personal trainer, vai dar uma aula para 30 crianças, você vê que essa característica técnica, de novo, ela é importante, ela é essencial, mas você saber gerir, por exemplo, essas crianças ou saber se comunicar com esse cliente, ele acaba se sobrepondo em algumas situações, né? E acho que é a partir disso que você que está ouvindo aqui o podcast precisa começar a pensar se você tem desenvolvido essas questões, se você tem pensado sobre isso e como isso acaba sendo importante aí no teu período de graduação, se você já é formado, né, na sua atuação profissional também. Uhum. Então, já que a gente acabou falando, né, do porquê que isso é importante para a educação física, queria aproveitar o gancho aqui e já deixar essa pergunta para você, Thiago. Em quais situações você acha que elas são melhores aplicadas, assim, as soft skills? Eu creio que uma parte de comunicação, em um primeiro momento, falando de questões interpessoais, né? Como você mesmo apontou, né? Parte tanto do ponto de vista pessoal, o desenvolvimento dessas habilidades, mas de interpessoal. Eu sempre procuro falar para os meus alunos assim: olha, a educação física, sendo bom ou ruim, eu acredito que é sempre bom, a gente trabalha diretamente com o ser humano ali, a gente trabalha com o movimento dele, então, por vezes, a nossa comunicação é através do movimento, seja de uma demonstração nossa, ou até naquelas situações em que você precisa tocar o corpo do aluno e mostrar como que é o movimento e assim por diante. Da mesma forma que a gente verbaliza tudo isso, né? Então, a maioria das vezes, você vai explicar alguma coisa e você vai estar falando e se Thiago, travou aqui para mim você. Travou não, o seu áudio parou. uma comunicação. Agora voltou. Eu acho que ele Voltou? voltou. Tá. A A comunicação, então, ela nesse ponto de vista, para mim, ela é um dos elementos que a gente mais precisa desenvolver dentro do campo da educação física. Pense que você ter as hard skills, né, o conhecimento técnico sobre, vamos dizer assim, treinamento de força, você sabe muita coisa sobre biomecânica, mas lá na hora de explicar, por exemplo, uma pessoa que não tem esse conhecimento leigo, e você for falar em extensão, flexão, abdução, adução, retroversão, o sujeito ele não sabe o que, que é isso. Para você é importante saber, e quando você se comunica com os seus pares, é essencial. Mas para aquele sujeito, não. Então você precisa adaptar a sua comunicação para aquele sujeito. E isso é o desenvolvimento de uma soft skill, né, que é a comunicação com essa relação interpessoal, né? Não adianta você saber se o outro não compreende o que você está falando. Então, brincadeiras à parte, assim, mas eu sempre comento com os meus alunos, é isso, ó. Por um idoso, talvez você não vá ter que falar a flexão do bíceps, mas vai ter que falar dobrar o braço. E tudo bem, porque se ele entendeu o que é para fazer no sentido de movimento, você atingiu o objetivo, né? Então você foi um comunicador, um bom comunicador. Uhum. Sim. Isso é Então interessante acho que é mais ou porque menos por aí. a gente sempre debatia muito, até nos outros episódios do podcast, a gente está sempre reclamando, né, do profissional de educação física e do aluno de educação física, que ele não estuda, né? E de Sim, certa forma, eh, mesmo ele não estudando, se ele não tiver essa habilidade de soft skills, ou se mesmo ele estudar e ele não tiver habilidade de soft skills, ele não vai saber utilizar isso que ele estudou para desenvolver essas habilidades. E aí, já sim. puxando o gancho um pouco para isso, é uma coisa que eu refleti Uhum, bastante durante o estudo sobre soft skills e hard skills, é que uma coisa que a faculdade traz para a gente de forma indireta e que eu acho que deveria ser desenvolvido
mais formas de trazer isso de forma direta nas aulas, pelo professor, então tem Sim, disciplinas específicas sobre isso, é o desenvolvimento das soft skills. Porque sim, pensa bem, se você não tem algum nível de alguma dessas soft skills, por exemplo, comunicação ou gerenciamento de problemas, ou como encontrar as informações que você precisa para resolver determinado tipo de problema, você não consegue terminar a faculdade. Eu, por exemplo, não teria conseguido terminar a faculdade se não tivesse, por exemplo, amigos na minha turma, amigos em outras turmas que me ajudassem durante todo o período da faculdade a poder terminar a faculdade e me ajudar a enfrentar algumas barreiras que eu tive durante a faculdade. Então, veja bem, durante a faculdade eu aprendi de forma indireta, sem ninguém me dizer que era muito importante, a importância de saber me comunicar, ou seja, de fazer amigos, de criar conexões com outras pessoas e de entender essas coisas que, ninguém chega para você e fala, ó, você tem que fazer amigos, você tem que saber conversar com a pessoa. O que você está falando, a outra pessoa tem que entender o que você está falando, de certa forma, da forma com que você pensa que está comunicando para aquela pessoa. Então, entre o que você fala e o que a pessoa entende, existe uma brecha muito grande, existe uma lacuna e isso bem grande. também é uma habilidade, né, que você tem que desenvolver, Sim, que é o que vai ajudar você lá na frente a trabalhar, conseguir um emprego, a não sim. brigar no trabalho, conseguir Uhum. clientes, a conversar com os clientes, a explicar o que é para fazer o cliente, A saber se relacionar, né. a saber se relacionar, que acaba no mundo da educação física, pensando ali no personal trainer, no professor de educação física, entra naquela parte da didática do profissional, né. Sim, Então, se eu sou sim, professor sim, de escola, eu vou me comunicar com crianças. Será que eu sei me comunicar com crianças? Ou eu só aprendi qual a sim, brincadeira que a criança tem que fazer, eu chego lá e faço um sim. plano de aula que nem eu aprendi na faculdade. "Ó, crianças, vocês vão correr daqui para ali, depois voltam", e aí você faz aquele funcional kids ali com a criança na escola, mas você não se comunicou com a criança, você não conseguiu fazer Sim. com que ela entendesse o que você estava fazendo, o que você está falando, né. E aí no Ah, personal trainer também. E aí no personal trainer então, cai naquilo que é o quê? Que a gente sempre escuta: "Putz, aquele personal trainer que não estuda, que não sabe nada, tem mais aluno do que eu que estudo pra caramba". Por quê? sim. Por quê? Por que será? Por que Talvez será que ele porque ele dê atenção para a pessoa que está ali, ao invés de, por exemplo, ficar no celular ou enchendo, o aluno de termo técnico, uhum, tá. Eu creio que, assim, essas discussões sobre, onde que eu estou com a minha, vamos dizer assim, eu sei o que é soft skills, e eu começar a ver quais soft skills eu tenho, quais que são mais desenvolvidas, quais eu não tenho que eu preciso me desenvolver, como na graduação a gente, pelo menos até onde eu vejo como professor de ensino superior, não existem disciplinas que elenquem esses elementos ali dentro, sabe, de uma maneira mais, vamos dizer assim, explícita, né, com o termo soft skills ou desenvolvimento de habilidades pessoais. É, esse tipo de aprendizado, eu acho que cabe no momento, dentro do contexto de graduação, do próprio aluno ter esse tipo de acesso, seja aqui através do podcast, seja através de um livro, alguma coisa nesse sentido, e ele começar a se desenvolver, tá? E eu acho que esse desenvolvimento das soft skills para o estudante, agora falando diretamente para ele começa dentro de sala de aula, né? Eu noto, por exemplo, quando eu vou fazer trabalhos em grupo, né? Então, eu divido os alunos ali em grupos de 4, 5. Eu tenho uma política, né? Que é assim, eu estabeleço que a atividade vai ser em grupo, mas eu não interfiro em nada do grupo. Eu não interfiro na formação do grupo, né? Eu não interfiro na comunicação do grupo, em quem vai ser líder, quem não vai ser, eu não interfiro nisso. Eu creio que isso daí é um jeito deles desenvolverem algum tipo de habilidade, né? Soft skills, por eles. Às vezes os alunos chegam e falam assim, professor, mas o pessoal ali não dão bola para a gente quando a gente está falando assim. Então, vocês precisam achar uma forma de comunicar isso para eles, né? Eu sempre pergunto, você já falou isso para ele? Já falou? Os alunos, hoje em dia, às vezes, eles têm vergonha de perguntar uma coisa. Tipo, perguntar isso. Professor, qual grupo que eu sou? Daí chega lá na hora de apresentar o trabalho, professor, eu não tinha grupo. Aí jogam para mim. Daí assim, uhum. vocês estão num grupo de 40 pessoas. É impossível, acho que que não chegou no teu ouvido que tem que se juntar a algum grupo, tá? Você não precisa da minha aprovação, é só, professor, entrei no grupo tal. Eu vou falar assim, beleza. Então, por isso que eu falo que, por exemplo, comunicação acaba sendo uma situação que é desenvolvida também
meio que de maneira implícita nesses contextos, né? Até Ou quando você vai você estudar um pouco mais, desenvolve, ou você se lasca, né, ali. Na ou você se lasca. Porque Uhum. os alunos, os colegas não vão te falar quando que tem coisas e tal, você não vai saber, você vai ficando, você vai ficando, você vai ficando. Às vezes alguns alunos chegam assim, professor, eu gosto de fazer as coisas sozinhos. Eu entendo, vai ter um momento que você vai fazer sozinho, mas a realidade do trabalho humano, ele acaba sendo em equipes, né? No contexto de educação física, lá assim, eu vou trabalhar de personal, mas eu vou trabalhar sozinho. Pera lá, você não trabalha sozinho, né? Você vai ter que ter comunicação com uma nutricionista, com um nutricionista, com um fisioterapeuta, com um médico, tá? Sim, Sei lá, se você atende crianças, adolescentes, vai ter que se comunicar com os pais. Não sim. existe isso de você, eu gosto de fazer as coisas sozinho. Você não consegue resolver os problemas das pessoas, né? Sozinho. Sozinho não Então, dá. assim, batendo de novo na questão da comunicação como uma soft skill interpessoal, ela é super importante e ela é desenvolvida também nesses contextos de maneira implícita. Uhum. É interessante que aí a gente viu que, de forma meio que escondida, a gente acaba desenvolvendo na nossa vida algumas habilidades. É interessante porque, beleza, a gente está contando aqui, quem não sabia sobre soft skills agora sabe que existe e sabe que existe algumas Sim. capacidades, né. E aí a gente pensa, o nosso ouvinte aí deve estar pensando: "Como que eu faço para desenvolver as minhas soft skills?", né, como que eu faço de maneira eu sei que eu posso desenvolver de forma indireta, como que eu posso desenvolver de forma direta, de forma ativa, né. Eu Perfeito. vou eu vou dar uma primeira sugestão, e aí depois você continua Uhum. aí, né. Então, Beleza. primeiramente, para mim, uma das primeiras habilidades que poderiam a primeira tomada de decisão que poderia melhorar muito, o seu desenvolvimento de soft skills seria começar uma terapia. Show, show. Para mim, seria você se expor a determinadas situações, né? Então, para você criar o repertório. Eu vou pegar o exemplo, de novo, eu acho que eu estou fortalecendo a questão da comunicação, porque eu creio que em mim é a melhor soft skill que eu tenho, que é a É mais habilidade de evidente, assim, comunicar. eu acho, de É a todas as mais skills, evidente, eu né? acho que é que influencia bastante, que vai estar mais claro Sim, que, combinado com as outras, ela se torna muito mais potente, mas mais ela potentes. eu acho que também é uma Eu das acho que as que pessoas mais têm dificuldade. Isso. Então, assim, vamos pensar no estudante de educação física ali. Eu vejo numa turma que 3 conseguem se comunicar bem, porque já tiveram algum tipo de experiência nesse sentido. Vou pegar o exemplo ali, eu tenho um aluno meu que ele canta num coral desde muito cedo, ele canta e toca violão, né? Então, assim, tipo, ele já tem essa veia, vamos dizer assim, artística, né? Do músico, que ele tem que subir num palco, ele tem que se apresentar. Tá? E isso, galera, de novo, ser um bom comunicador não significa que a pessoa não possa ser tímida, tá? Uhum, Desvinculem isso, né? Mas eu sei que esse aluno tem essa habilidade, um outro aluno ele participa de batalhas de rap, então isso faz com que ele tenha uma desenvoltura melhor. E eu tenho um outro aluno que os pais são professores. Então, acho que desde cedo, pelo que ele fala, assim, ele sempre foi muito exposto a essas questões de estudar com os pais e debater e explicar, né? Então, assim, se você quer desenvolver uma boa soft skill de comunicação, se exponha em situações em que você precisa se comunicar. Então, quando talvez o professor pedir um exemplo, levanta a mão e dá um exemplo, né? Quando for para apresentar um trabalho, puxe a fila para apresentar o trabalho. Tá? Vocês estão no período de formação. Eu sei que a gente tem a comparação entre os pares, ali os colegas, eu vou falar alguma coisa, o meu colega vai dar risada, mas ele também está no mesmo processo. sim, Só que como você está se expondo mais, a chance de você desenvolver mais essa habilidade do que aquele que fica dando risada de você e não se expõe, a sua é maior. Então, assim, para mim, sempre fica essa questão de se expor para criar o repertório para melhorar a comunicação. sim, perfeito. Para mim, eu vejo também que a habilidade de comunicação é a mais difícil, porque se comunicar a gente pensa que só se comunicar em público é difícil, né, mas comunicar com qualquer Sim, pessoa que você não conhece é muito difícil, às vezes até com pessoas que você sim, conhece, porque gera um certo nível de ansiedade, e claro, isso faz com que você crie aquela barreira de desistir de se comunicar ou desistir de se expor, porque aí, naquela hora que você desiste, você cessa aquela ansiedade, e aí sim, ao você não se expor, você: "Uts, estou livre, me livrei de
de ir lá para frente hoje Vou falar: fazer "Ah, me aquilo. livrei de apresentar o trabalho, fulano apresentou tudo por Claro. mim". E aí você diminui Aham. aquela tensão na hora e você meio que aprende a ter uma recompensa que é fugir daquilo, e aí eu Sim, sinto aquele alívio, né. sempre vou me fugir. É, Aham. Então é, justamente se expor é a melhor forma e botar na cabeça que se você é um professor, você precisa ter essa habilidade. sim. Você não precisa, somente saber como ela funciona ou não somente saber técnicas de como se comunicar, mas você precisa transformar isso em uma habilidade botando ela em prática. Ela só vira uma É, uma habilidade a partir do habilidade momento usável. ela só vira uma habilidade a partir do momento que você transforma o seu conhecimento em algo que você consegue botar em prática. Aí você Aplicar tem para sua aquela vida. habilidade. Aham. É, E para aí educação física, talvez a gente possa fazer uma relação, né, Éricles, aquela coisa: "Ah, eu aham. quero melhorar a minha capacidade aeróbica na corrida". Como? Correndo? É bem básico, né? "Ah, é sério, professor?". É sério. Então, assim, como é que eu melhoro a minha habilidade de comunicação? Me comunicando. Comunicando. Talvez, assim, para alguns, assim: "Ah, professor, mas para mim é muito difícil". Comece se comunicando de frente para a câmera, tá? O que para nós, né, da minha geração, sempre foi muito difícil, que é falar para uma câmera, para as gerações novas é muito mais fácil. Então, assim, o seu treino pode ser em frente a uma câmera, tá? Gravando você falando, explicando alguma coisa. A gente tem aquela brincadeira do explique para tua avó, né? Se a tua avó entender, quer dizer que está bem claro e você sabe sobre o assunto. Então, explique para pessoas que são próximas a você. Tá? Troque uma ideia né, de novo, com o vovô, com a vovó, com a mãe, pai, irmão. Às vezes está até o cachorro, animal de estimação ali. Você pensa que não, mas você vai estar treinando a habilidade, né? Então, se expor a essas situações e usá-las é super importante, né? E é difícil explicar para a avó e para o avô as coisas. Isso. Dá um trabalho Se você é dá um tia, trabalho grande. assim. Professor Éricles, eu anotei aqui algumas coisas, depois a gente até vai colocar as referências, né, dentro aqui para o podcast. Sim. Eu peguei aqui um artigo do Robles 2012 e ele elenca aqui com uma pesquisa que ele fez com empresários, né? É um estudo nos Estados Unidos. E ele elencou algumas soft skills. Eu vou até ler aqui para não perder mesmo. Por favor. E esses empresários situam como as 10 principais. E aí depois, né, vocês vão ter acesso ao artigo, vocês veem que tem um nível de importância também nessas habilidades. São as seguintes soft skills: integridade, comunicação, cortesia, responsabilidade, habilidades sociais, atitude positiva, profissionalismo, flexibilidade, trabalho em equipe e ética no trabalho. Então, né, dentro dessa pesquisa foram elencadas essas 10. Eu acredito que essas 10 elas são encaixáveis em todo o contexto profissional. Mas vamos trazer para a educação física, professor. Dentro da tua visão, com a relação de toda essa conversa nossa, a gente bateu para caramba sobre a questão de comunicação. Como que você vê essas soft skills sendo aplicadas no contexto da educação física, seja para o estudante, seja para o profissional? Uhum. Então, aí indo ao encontro de tudo que a gente acabou falando anteriormente, a primeira habilidade ali, como você falou, a comunicação, a gente já bateu bastante em cima dela, né, então, claro, comunicação é Sim, indispensável para o profissional de educação física, a gente já falou por quê, porque eu preciso, saber me comunicar com as outras pessoas, para que eu consiga ter novos clientes, conseguir ajuda, conseguir explicar para o meu cliente. Só que sim. essa habilidade de comunicação, às vezes, a gente só pensa muito nela como uma habilidade oral, né, de falar, Uhum, e ela sim, engloba outras capacidades também, que tem a capacidade de escrever, de apresentar e perfeito. também de escutar. Então a comunicação não é somente falar, eu tenho que saber Sim, escutar, e escutar é uma habilidade que poucas pessoas hoje têm, né, então é se difícil. você está conversando com outra pessoa já pensando no que você vai falar, você não está escutando o que a pessoa está falando, você está preocupado no quando você vai ter um tempo para falar de novo, né. Sim, Outra coisa que também pega muito é a questão da educação, que a gente fala essas etiquetas que a gente é socialmente ensinado ali, né, então, a sim. pessoa saber dizer obrigado, a pedir por favor, a agradecer, né, que parecem Básico. coisas de respeito simples, né, ou então respeitar o colega,
evitar estar falando muito mal do colega que está ali trabalhando. Então, tem o outro Sim, que tá sim. fazendo o trabalho dele, putz, olha ali, tá ensinando errado, tá fazendo o Uhum, exercício ali, não serve, eu não faria dessa forma, é melhor de outra forma. Então, eh, essa habilidade, né, digamos, de cortesia ali, que está dentro dessas outras uhum. habilidades, como o autor traz, elas são muito importantes também para a gente saber, lidar com as outras pessoas. Então, antes de falar Sim, mal do outro colega, entender qual o contexto do colega, conversar com ele antes e claro, saber tudo isso antes de tacar-lhe o pau no trabalho do outro, né. E aí isso sim. entra É, também na integridade, né, sim, qualidade e integridade. sim. Que O você ia falar? profissionalismo, né, o próprio profissionalismo, né, Aham. eu vejo que essas questões aqui, por exemplo, o detalhe que é não falar do outro, né, ou se for falar, fale diretamente para o outro, Para o ela outro. vai desde uma questão de desenvolvimento pessoal, né, de você entender que talvez você não precise fazer isso, da mesma forma que vai lá no ponto de ética do trabalho, né? Então, quando a gente, né, no contexto de educação física, se você ler lá o código de ética do profissional de educação física, tem pontos que tratam sobre isso, né? Uhum. Como é uma questão de categoria realmente, né? Então, assim, eu vejo que o meu colega está fazendo uma coisa que é errada no trabalho, que é antiético. Eu tenho um espaço, né, profissional para que eu possa denunciar ele nesse sentido, para essa pessoa e falar para ela: olha, Aham. colega, observei isso, mas não no sentido de acusar. Né? Aí que entra a comunicação também, né? Como que você vai falar, abordar uma questão delicada para a pessoa que vai estar colocando o profissionalismo dela em xeque? Como que você vai fazer isso sem acusar, mas no sentido de tentar ajudar? Tentar Né? ajudar. Então, de novo, a gente acaba sempre caindo em uma soft skills. Isso daí é Uhum. independente se você entende biomecânica ou não, tá bom? Se você se A acha gente superior ao acredita. colega ou não, pode estudar mais. Porque acontece muito, né, o profissional que estuda, que faz as coisas, ele acaba se achando superior ao outro que ele vê que não estuda, porque você acaba se sentindo no pedestal. "Putz, eu tô ralando, eu tô estudando, eu sou o top. Aquele cara ali que eu tá fazendo aquilo ali, que tá ao contrário do que eu li no artigo que eu li, provavelmente ele não estuda e ele tá fazendo o trabalho dele mal feito. Se fosse eu faria de forma diferente". Então, isso acontece muito dentro das academias e os próprios profissionais sabem que isso acontece dentro da academia, né. Então isso aí tá dentro dessa questão, né, de ser cordial com o outro e também dentro da integridade, da habilidade de integridade, que aqui o autor traz como ser honesto, ter os conceitos éticos, né, ter uma moral elevada, então ter valores pessoais, então você seguir os seus valores pessoais, que Sim, trazendo um pouco para o aluno essa questão, a gente tem, aquele comportamento do aluno de achar legal ele conseguir resolver determinado problema de forma mais fácil possível. E nem sempre essa forma mais fácil sim, possível seria a forma mais correta ou a forma mais ética, né. Então, muitas claro. vezes se eu colei na prova, se eu resolvi o trabalho copiando e colando e o professor não percebeu, eu, tipo, me Me dei bem. acho muito bem e, pô, me dei bem, consegui fazer o trabalho sem ter trabalho nenhum, digamos assim. Claro, Então, isso passa a ser um ponto positivo para ele, quando na verdade não é. Então, sim, seria, né, um nível baixo, digamos, dessa soft skill, que é muito entendi. importante para o contexto profissional lá. E aí a gente vai ter, Perfeito. né, flexibilidade da pessoa, então a capacidade que ela tem de se Sim, adaptar a determinados ambientes, a diferentes alunos, a uhum, diferentes escolas, a diferentes professores na faculdade, a diferentes disciplinas. Então, sim, são coisas que não tem como eu dizer que não são importantes, para mim, sim, que estou aqui falando, quanto para você que está aí escutando, né. Então, vai ter uhum, profissionalismo, vai ter responsabilidade, que já diz muito sobre isso, o trabalho em uhum, equipe e o trabalho de forma ética. Então, sim, sem tirar nem pôr, todas essas habilidades são importantes para eu ser um profissional bem-sucedido dentro da educação física. E sim. E ainda enquanto aluno, né, isso começa enquanto aluno. claro. Mas logicamente isso daí também refletindo para o ambiente quando você for profissional, né, então, lógico que essas habilidades, se a gente for pensar, elas precisam ser construídas desde casa, né.
Você, aquela coisa assim, ah, educação vem de Vem casa. de casa. Mas essas habilidades também são importantes que logicamente, você vai ter de casa isso. Ali você desenvolve essas habilidades para um contexto acadêmico barra profissional, e quando você terminar a sua graduação, espera-se que essas habilidades você continue a desenvolvê-las no seu âmbito profissional também, né? Então, são coisas que a gente, queira ou não, sempre está vivenciando, está trabalhando, está agindo para que elas sejam cada vez melhores. Professor Éricles, mais alguma coisa sobre esse nosso tema de soft skills? Eu acho que por hoje é só, né, já estamos aí com 38 minutos de gravação. Um dos nossos objetivos nesse ano é ser um pouco mais direto nos nossos assuntos, sem muita Bem, lenga-lenga. Então, por mim é isso. fechou, então. Então, ficamos aqui, fechamos mais um Vivendo a Educação Física podcast. Fiquem antenados nas nossas redes sociais e escutem esse podcast aí quando vocês estiverem indo para aula, passem para os seus colegas, passem para os seus amigos, professores, e a gente se vê aqui no Vivendo a Educação Física. Um Valeu! abraço.